aqui. Eu que só vim pra laçar, fui laçado e tô apaixonado por... 10:08, já estamos em formato de live, no Facebook, na página da Rádio Cultura. Nilson Pins, tudo bem contigo? Seja bem-vindo à Rádio Cultura mais uma vez, bom dia! Bom dia, Marcelo, bom dia, Fonsequinha, todos os ouvintes da Rádio Cultura e a direção, o pessoal todo. Nosso agradecimento. Vojeite, alles gut? Ja, moin, vojeite, alles richtig über schick? Ja, mozinho, ja? Então, bom dia, obrigado a todos vocês que nos dão aí o prazer e o privilégio da audiência e agradecer mais uma vez o carinho, né? E a gentileza cada vez que vemos aqui na Rádio Cultura, para nós é um privilégio. Um bom dia em Pomerano também, né, Nilson? Ja, großes Fonsequinhas da moet ik mis pomes vertellen hier. É isso aí. Essa alusão, né, Nilson, também faz parte de um de nossos assuntos, que é o FestCap, né? É o FestCap que vai ocorrer aqui no nosso município, né? A 19ª edição do Festival da Festa da Cultura Alemã e Pomerana. Inclusive, nesse momento, está acontecendo lá no Ginásio Municipal de Esportes a escolha do casal Fritz e Frida e Klein Fritz e Klein Frida. Nesse momento ocorre lá no Ginásio Municipal de Esportes. Tu teve participação, né, no início dessa história toda do FestCap, né, Nilson? Tu é um dos incentivadores, um dos defensores, um dos divulgadores da cultura alemã e pomerana no nosso município. E parece que foi ontem, mas já estamos quase com 20 edições, agora a 19ª edição do FestCap. Como é que tu enxerga esta festa, este festival aqui no nosso município? Marcelo, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que reverenciar aquelas pessoas que compraram a ideia no início, principalmente a professora Iselda, né, Stump, que foi uma das idealizadoras, junto a professora Holanda e tantas outras professoras, juntamente com o então secretário Basílio de Souza Barbosa, que foram os criadores, né, e que acreditaram nessa ideia. Inicialmente era FestCap, e eu me lembro que seguido conversava com o seu Basílio, saudoso seu Basílio, e eu colocava, mas não se fala alemão, se fala pomerano, né? Então, posteriormente a isso, houve então a alteração da denominação, que no início era Festival da Cultura Alemã, depois passou então a ser Festival da Cultura Alemã e Pomerana. E isso motivou, no meu ponto de vista, uma grandiosidade na cultura local. Por quê? Porque fez com que se perpetuasse. Eu sempre defendi muito forte isso, da necessidade de termos isso junto às escolas e também do ensino da língua pomerana, que a pioneira aqui em Canguçu foi a professora Tanise, porque a nossa cultura ela era muito oral, né? Transmitida dos avós. E eu costumo sempre dizer que lembro da minha avó, dona Melida, que dizia para o seguinte, da Kinderwatzin, ou seja, quem não aprender a sua língua materna, a chave ainda serve na orelha, né? E com o tempo, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, onde houve uma repressão muito grande, as pessoas começaram a se envergonhar ou ter até medo da sua própria cultura. E a partir do FestCap, houve essa recuperação dessa autoestima da nossa colonização pomerana, no sentido da valorização, transformando-se, sem dúvida nenhuma, no maior festival que nós temos no estado da nossa cultura pomerana e principalmente graças, né, e eu sempre digo que os artistas do FestCap são os alunos, né, e que mostram, através do seu talento, a valorização dessa cultura. Porque é extremamente difícil, imagina uma criança aí de 5, 6, 7, 8, 10 anos, ir num ginásio de esportes, se fazer a sua apresentação para um público e ainda para uma equipe de jurados, alguém que o está analisando. Então essas crianças, juntamente com as professoras, e grande maioria das professoras estão ali muito mais por amor à camiseta. Elas acabam em turno inverso, sem ganhar absolutamente nada, por isso é que fazem os ensaios com os alunos, criam os temas, as poesias, os causos, né? E os pais, principalmente os avós,
que têm uma participação muito efetiva nesse contexto, que acabam sustentando o festival com a aquisição de roupas, porque as famílias, pelo orgulho da sua tradição e de verem os seus filhos, seus netos, né, alimentando isso, preservando essa cultura, fazem com que eles banquem isso, né, desde o instrutor, que é de danças principalmente, e os professores que fazem a vestimenta, que é cara, né, e que normalmente ela é utilizada basicamente no FestCap, fazem com que esses custos sejam suportados pelos pais, pelos avós e contem principalmente com a ação dos professores, né? Os professores que participam, que incentivam a manutenção dessa cultura que é pomerana e alemã. Nós no festival, basicamente, a gente ouve a fala em pomerano, né? São raros os que falam Hochdeutsch, né? Porque a nossa região aqui tem uma influência, principalmente a partir de São Lourenço, interior de Pelotas e Canguçu, é extremamente forte a nossa colonização pomerana. E os pomeranos, eles vêm da Polônia, hoje é localizada ao lado do Bar Báltico, estaria hoje geograficamente instalada entre a Alemanha e a Polônia, onde seria, se o país ainda existisse, ele acaba desaparecendo como terra a partir da Segunda Guerra Mundial, com a divisão da Alemanha, a Alemanha comunista e a Alemanha socialista. Então, nós temos aqui, e os pomeranos, eles chegam junto com o Canguçu, com a criação de Canguçu. Nós temos o aniversário do município, em tese, seria 28 de janeiro, já que a data de criação do município é 28 de janeiro. A instalação é que ocorre, então, dia 27 de junho, e que, a partir da criação da Semana do Município, que foi no período do Gilberto Mussi, convencionou-se, então, a comemoração de 20 a 27 de junho, embora o decreto que tenha criado o município seja de 28 de janeiro. Até aí nós pertencíamos ao município de Piratini. E os pomeranos chegam aqui também em janeiro de 1858. Saem do porto de Hamburgo, né, da Holanda, na Prússia, em outubro de 1857, 3 meses aproximadamente de viagem. Após cumprir a quarentena no porto de Rio Grande, então vem pela Lagoa dos Patos até o porto de São Lourenço do Sul, aonde seguiram em carretas de boi e a pé até ali a Coxilha do Barão, onde hoje é a reserva, o Hospital da Reserva, aonde tinha um barracão esperando por eles, e foram literalmente jogados no meio do mato na Serra dos Tapes. Essa é a história. Essa é a história. É uma história que tem que ser preservada e valorizada. O FestCap chegando à sua 19ª edição. Nilson, um tema, de certa forma, que gerou polêmica, divisão de opiniões, foi uma manifestação tua sobre a divulgação do FestCap, né? E a divulgação através do caminhão do lixo, né? Da coleta do lixo, onde tem um banner divulgando o FestCap. Na tua concepção, tu não achou interessante essa divulgação? E eu acompanhei ali, inclusive, meu colega Augusto Pins realizou um material para o Canguçu em Foco, e eu estava acompanhando ali os comentários, que gerou uma certa divisão de opiniões em relação à tua manifestação. Podemos definir uma manifestação polêmica, Nilson Pins? Olha, Marcelo, eu mantenho a minha postura na minha manifestação que coloquei nas mídias sociais, apenas fazer aqui uma ressalva. Eu acredito que boa parcela das opiniões que foram contrárias, e eu respeito isso, eu acho que a diversidade de opiniões é um direito, assim como eu tenho direito à minha manifestação, as pessoas
têm o direito de pensarem o contrário e se posicionarem de forma contrária. O que eu vi ali em boa parcela, não acompanhei todas as manifestações, até porque eu acho que é um direito de cada um se manifestar da forma que entenda ou melhor. Apenas acho que houve uma confusão inicial com relação de que eu estaria menosprezando. Não, eu, ao contrário, começo a minha manifestação dizendo assim do meu carinho, do meu respeito, da minha admiração das pessoas que trabalham no recolhimento do lixo, os lixos, inclusive tenho colegas isso, e sempre tive eles, e entendo que a coleta do lixo, ela é um trabalho indispensável para todos nós, e que as pessoas que estão lá merecem o maior respeito, e eu tenho o maior respeito por essas pessoas. Tenho respeito tanto pela empresa que coleta, quanto as pessoas que coletam. Não se trata dessa questão de achar que o ter colocado no caminhão ele tenha sido um menosprezo. Entendo que não é o local adequado para esse tipo de exposição. Da mesma forma como entendo que não é a melhor forma de exposição. Aqueles painéis ser colocados, por exemplo, no trevo de acesso ali da cidade, teria uma visibilidade muito maior. São milhares de pessoas que passam ali. Se fosse colocado ali, digamos, ali próximo ao Atacadão do Povão, aonde tem também, no meu ponto de vista, e da mesma forma como eu acho que aqui a circulação, e algumas pessoas que defendem no sentido da circulação do caminhão, eu pessoalmente só fui me dar conta após vários questionamentos, porque ele na minha rua, ele passa a noite e ninguém vai ficar olhando. Tá? Então, nesse sentido foi isso, de que a forma de divulgação ela poderia ter sido diferente, de ser diferente, em que atraísse mais participação. Assim como eu acho que deveria ter colocado painéis nos ônibus do transporte escolar, porque o pessoal da cidade pode até eventualmente ver, mas e o pessoal do interior, aonde nós temos mais de 70% dos alunos participantes são do interior do município. E seria uma forma da própria valorização dos alunos, porque são eles os artistas, eu reforço isso. São eles. Então eu acho que ela não é o local adequado, opinião pessoal minha, de que o caminhão do lixo não é o adequado para a divulgação desse evento, seja o Festcap, seja os outros festivais que nós temos aqui, Siena, Fest Quilombola, enfim, eu acho que a cultura ela tem que ser mais valorizada nesse sentido. Nesse sentido de uma divulgação e de um apoio efetivo nisso. Acredito que se fosse utilizado para uma conscientização ecológica, seria mais aproveitável, no meu ponto de vista. Eu entendo desta forma. E como vi também várias pessoas que me questionaram sobre isso, que me levou a colocar essa posição exatamente por ter, ao longo de boa parcela da minha vida, sempre defendido a cultura pomerana, defendido os pomeranos nesse sentido. Então não é nada contra as pessoas que trabalham, deixar isso muito claro, que merecem todo o meu carinho, todo o meu respeito e toda a minha admiração. Mas eu acho que o veículo não é o meio apropriado para esta divulgação. Eu acho que esses investimentos que foram feitos ali, se eles fossem feitos, por exemplo, em uma mídia mais agressiva aqui na Rádio Cultura, nos outros meios de comunicação, elas teriam um resultado muito maior, uma abrangência muito maior para o festival, para que as pessoas tomassem ciência e conhecimento da realização do festival e tivessem uma participação mais efetiva. Eu acho nesse sentido que eu me manifestei, como também ouvi várias pessoas me dizendo assim, olha, eu não gostaria de ver a foto do meu neto ou do meu filho ali onde está. Então, isso também muitas pessoas me disseram assim, olha, Nilson, se fosse o meu neto, o meu filho, eu não deixava colocar. Então, são essas formas diferentes que eu entendo que devam ser mantidas, mas como respeito a um número bem significativo de pessoas que pensam diferente de mim.
porque já dizia o Arnaldo Jabor que toda unanimidade é burra, né? Então eu tenho que respeitar as pessoas e as respeito por eventuais posições contrárias. Tá certo. Eu recebo aqui uma mensagem da secretária de Administração, Fernanda Barbosa, sobre também esse tema e até para fazer um esclarecimento. Eu vou até ler aqui a mensagem na íntegra da secretária Fernanda Barbosa. Bom dia. Marcelo, o que precisa ficar claro que não foi investido valor na divulgação exposta no caminhão de coleta do lixo. A empresa sugeriu, visto em vários municípios haver esta divulgação de eventos que ocorrem em seus municípios. Por exemplo, Garibaldi, o Festival das Espumantes, é divulgado também no caminhão que recolhe o lixo pela cidade. Me mandou a mensagem aqui a Fernanda Barbosa, secretária de Administração, até para fazer também um esclarecimento. Justo, mas o direito da secretária, como já disse aqui, a divergência a respeito, mas de que qualquer forma a empresa talvez se direcionado esses valores por uma forma da própria empresa, nada contra a empresa, eu acho justo, mas eu acho que se for essa empresa, juntamente com a administração, tivesse sugerido a colocação desses banners em pontos mais estratégicos, teriam um reflexo maior e muito melhor. Várias participações aqui na nossa live. A Loni Volter está participando, a minha amiga Gilciane Roloff Retzlaff, Nelson Milik, Maria Eni Pinheiro, a Cleusa Brau, a Soila Senhorinha, a Clarinha Radke, a Luciane Mota, a Leda Xavier, a Ivani Bieraltz Ledebur, no Pasto Valadão, a Leia Rocha, meu amigo Márcio Rosa, o Marcinho, lá no Fragata, em Pelotas, esse pessoal que comentou, sem falar o pessoal que já curtiu, que está acompanhando a nossa live pelo Facebook, um grande abraço. Pois é a manifestação do Nilson Pins, já recebi aqui a manifestação da secretária, inclusive fica também o espaço aberto para quem quiser algum tipo de contraponto em relação à opinião. A manifestação do Nilson que tenha o seu legado, o seu trabalho em relação à cultura alemã e pomerana aqui do nosso município. Nilson, para encerrar, uma pergunta política. Teu nome está sendo ventilado aí como pré-candidato a vice-prefeito. Tem essa possibilidade? É apenas uma cogitação? Tu tem esse desejo? O que pode falar em relação a esta situação? Olha, Marcelo, tenho sido questionado constantemente sobre essa questão, mas eu te digo que no momento não tenho esta pretensão de ser candidato a nada. Já eu acredito que boa parcela da minha contribuição na questão política, há um ano atrás eu te confesso que tinha vontade, inclusive, de voltar a concorrer a prefeito, né? Mas hoje não. Hoje eu acho que eu já dei a minha parcela. Tá descartando? Estou descartando. Não tem chance nenhuma, Nilson? Não há essa possibilidade, porque eu entendo que eu já fiz a minha parcela e eu acho que nós precisamos ter chega um certo momento da tua passagem na vida em que tem que pendurar chuteiras, e de preferência enquanto ainda estiver no auge, né? Eu acredito que nós precisamos ter novas mentalidades, criar novas lideranças no sentido de pensar Canguçu para frente. Não que eu não me sinta habilitado, né, ou em condições de dirigir, até pelo conhecimento ao longo de todos esses anos. E confesso que não deixo de ficar envaidecido porque fui convidado por mais de um partido para ser vice-prefeito, o que me deixa muito lisonjeado, né, e que faz com que tenha um certo reconhecimento. Eu acredito que isso, para o ego de todo mundo, é muito bom. Mas eu acredito que nós temos hoje já as questões mais ou menos colocadas dentro do município de Canguçu, né, das candidaturas, embora a política nunca exista, a política nunca é 2 e 2 são 4, né? Ou ela é 3 ou ela é 5. Né? Não é uma ciência exata e, nesse sentido,
não tenho pretensões de ser candidato a qualquer cargo eletivo nas eleições. Eu acredito que a minha parcela já fiz lá como vereador que fui, me sinto extremamente gratificado e honrado pela confiança que a comunidade me deu na oportunidade em que fui vereador. Também sou muito grato pelos votos todos que recebi, pela confiança que recebi, tanto quando fui candidato a vice-prefeito na chapa com Pedro Osório Pereira, em que quase conseguimos chegar, faltou 300 e poucos votos naquela oportunidade, e posteriormente, quando fui candidato a prefeito em 2008, também sou grato pela votação, pelo apoio, e sou muito grato à população, Marcelo, a população canguçuense. Porque ao longo da minha história de vida, tanto na questão da colonização pomerana, da participação efetiva em eventos e também na política, sempre tive das pessoas o maior carinho e o maior respeito, né? Eu sou uma pessoa que me considero extremamente feliz, porque, embora tenha participado efetivamente em diversas campanhas, inclusive de candidatos diferentes, em todos os locais aonde estive, sempre fui recebido com muito carinho e muito respeito, que eu sempre retribuí da mesma forma. Então eu acho que chegou o meu momento se as pessoas quiserem aproveitar a minha experiência, independente de questões políticas, estarei à disposição, mas não como candidato. Tá aí, então, importante informação. Mais participações lá no Facebook, muitos comentários, né? Meu amigo Almiro Penig, aí na Santa Clara, aquele abraço. A Adriana Biroltz Madri também participando. Meu amigo Dalmiro Madri, o Nezinho, grande Nezinho participando. A Lígia Knutt, o Wildomar Baifos, muita gente interagindo com a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E muito obrigado, Nilson Pins, pela tua participação aqui no Show da Manhã. Sucesso na tua vida, e o microfone da Rádio Cultura fica sempre à inteira disposição do amigo. Eu que agradeço a gentileza, né, Marcelo? E já que estamos falando em política, né, te desejo sucesso, né? Muito obrigado. Como pré-candidato, né? E eu acho que essa questão de alternância, ela é muito salutar, né? Eu entendo que nós deveríamos ter na política ou sucessivos mandatos ou não ter a reeleição, né? Apenas uma, às vezes, isso cria um problema, até porque raramente, ou desconheço, alguém que no segundo mandato, né, tenha conseguido sucesso maior que no primeiro, né? Talvez exatamente pelo fato de que naquele momento ele não possa mais ser candidato, né? E como dizia na política um ditado que eu aprendi muito, também com o querido, eu já mencionei aqui, o querido e saudoso Basílio Barbosa, que dizia pra gente: teu adversário é teu adversário, teu companheiro é teu inimigo, na política. Então, mas eu acho que a política ela pode ser feita também de forma muito participativa, e nós estamos vendo isso, embora haja uma polarização novamente, né? Nas últimas eleições, nós temos um ambiente muito polarizado, muito semelhante ao quando eu lá comecei na Arena e no MDB, em que nós tínhamos apenas 2 partidos. E hoje, essa polarização entre esquerda e direita, né, que eu não sei até que ponto isso é bom ou não. Algumas pessoas acham que o número muito grande de partidos não é o ideal. Eu também acho que a pulverização muito grande não é salutar. Talvez 2 partidos não sejam suficientes, mas eu vejo ainda que o processo eleitoral de Canguçu, embora algumas pessoas entendam já definido, né, ele ainda possa eventualmente vir a ser contaminado por essa polarização entre esquerda e direita, principalmente porque, pelo que nós estamos vendo hoje, nos municípios maiores, onde as pessoas já estão pensando muito mais na eleição de 2026, na eleição presidencial, do que propriamente no que nos interessa no dia a dia, que é o prefeito, que é o que vai resolver o problema das estradas, que vai resolver o problema do posto de saúde, que vai resolver o problema do esgoto, do calçamento, do saneamento, que são as questões locais que nos atingem de forma direta diariamente. Muito obrigado pela gentileza.
Conversei com o Nilson Pins aqui no Show da Manhã, que agora vai para o intervalo comercial. Primeiro lugar, cultura, porque a gente faz rádio.